versículo de número 11 ao versículo de número 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quantos podem dizer amém? Quem já entendeu esse texto na leitura, diga amém. Maravilha, glória a Deus. Coloque a mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso compreender as tuas promessas. Fala comigo, por tua bondade. Amém. Irmãos, eu vou falar nesta noite sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Esse assunto é do campo da escatologia. Está relacionado com o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Todos os sinais nos apontam que ele voltará, e isto está prestes a acontecer. Jesus vem breve. Mais de 1.800 referências bíblicas, diretas e ou indiretas, afirmam e reafirmam que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que falou ou fala da sua primeira vinda, o que indica que ele vai voltar. Estamos vivendo o tempo que nos escritos de João e de Paulo são chamados de a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. O espírito do anticristo já rege, já se manifesta e já age abertamente no mundo da nossa geração e da nossa dispensação. O relógio de Deus já está em contagem regressiva para a meia-noite profética. A Bíblia Sagrada diz que a noiva já se preparou. Apocalipse 19:7 diz: a noiva já se ataviou. O texto sagrado mostra para nós, nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, quando ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes
acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. A profecia da vinda de Jesus, agora narrada por Paulo, aponta para o fato de que aqueles que dormem ou morrem no Senhor, um dia hão de ressuscitar. Na palavra pastoral desta noite, eu não quero ater-me ao arrebatamento da igreja. Eu quero ater-me a um acontecimento que se dará logo após o arrebatamento, o chamado tribunal de Cristo, ou julgamento dos salvos. Após a igreja ser levada aos céus, 3 julgamentos distintos ocorrerão, distintos e separados no tempo e no espaço. O primeiro julgamento é o que nós vamos falar agora, Tribunal de Cristo, e eu vou lhe explicar com um pouco de clareza para você compreender melhor. O segundo julgamento ocorrerá depois da grande tribulação, antes de ser estabelecido o reino milenial de Cristo, e se chama Juízo das Nações. Eu vou falar dele na próxima Santa Ceia, na Santa Ceia de janeiro. Então você anota este de hoje e guarda para dar sequência na Santa Ceia de janeiro. O terceiro julgamento que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja, depois do juízo das nações, depois do milênio, é o chamado juízo final, ou juízo do grande trono branco. A gente fala dele na Santa Ceia de fevereiro, se Jesus não tiver voltado ainda. Não dá para pensar em falar dos 3 numa única pregação e querer esclarecer um ponto sequer. Por isso que eu estou separando um do outro, para você ter mais tempo de assimilação, porque nós estamos falando de doutrinas fundamentais da fé cristã. Portanto, haverá o julgamento da igreja, o julgamento das nações e o julgamento do mundo no juízo final. Hoje nós vamos nos ater um pouco a esse momento que se segue imediatamente o arrebatamento da igreja. Quando nós formos convidados pelo Espírito Santo a subir ao céu, ao encontro do Senhor nos ares. Estevão, o primeiro mártir, já vira Jesus em pé ao lado direito de Deus. Atos 7:55. Noutros textos, a exemplo do texto de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz que Jesus foi assunto aos céus e está assentado à direita de Deus. De acordo com palavras do próprio Jesus, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, ele mesmo se levantará do trono do seu Pai, onde está sentado. Mateus 24:27 diz que ele, como um relâmpago, atravessará o céu.
e se colocará em algum lugar do espaço para receber a sua noiva, a sua igreja, que será levada ao céu pelo Espírito Santo, atraída pela presença do noivo amado. Jesus vem. Agora, vamos entender algumas coisas desse julgamento para percebermos como estamos. Primeiro, eu preciso pontuar contigo sobre o julgamento para quem e para quê. Sobre o julgamento para quem e para quê. Estamos falando do tribunal de Cristo. Não confunda com o juízo final. Aqui a igreja foi arrebatada. Ela ainda não terá entrado nas mansões celestiais. Se encontrará com Jesus para ser galardoada. O tribunal de Cristo é o julgamento das nossas obras para galardão. É o julgamento das nossas obras para recompensa. Só serão julgados no tribunal de Cristo os salvos. Lá ninguém será julgado para ser devolvido à terra, porque se foram arrebatados, adentrarão as mansões celestiais. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que o Senhor nos confirmará até o dia de Cristo, ou até o dia do tribunal de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz que convém que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para recebermos o galardão pelas obras que fizemos no nosso corpo, seja boa ou má. Aí alguém indaga, pastor, e se as obras são más, como serão julgadas no dia do tribunal de Cristo? Como foi arrebatado aquele que praticou obras que se caracterizam por obras más? Você vai entender isso daqui a pouco, e vou fazer questão de pontuar e esclarecer. Eu repito, a palavra é pastoral, e eu quero que esta igreja comece a conhecer Bíblia de maneira mais profunda, de maneira mais sistêmica, para, mais do que histórias da Bíblia, saber defender a razão da sua fé. Provoca o seu vizinho e diz para ele assim: você vai receber galardão. Você vai receber galardão. Agora, quando será esse julgamento? Já falei que é para galardão, e só serão julgados no tribunal de Cristo os salvos. Ele se dará logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão trago comigo. Venho sem demora, e o meu galardão trago comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando Paulo escreve sobre isso aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, versículo 8, ele diz assim: um é o que planta, outro o que rega, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quando o apóstolo orienta a igreja de Corinto sobre a semeadura cristã, sobre o ato de ofertar,
Ele traz um princípio que se aplica ao galardão, quando diz: aquele que semeia muito, muito também colherá. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E ele conclui o seu raciocínio dizendo: o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo, quanto mais eu tenha me aplicado a Deus e ao seu reino, quanto mais eu tenha servido a Deus e a sua causa, maior será a recompensa recebida por aqueles que o servem com alegria em seu coração. Alguém consegue dizer amém? Agora preste atenção. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 23 e 24, diz assim, Colossenses 3 e 24, Paulo informa e orienta: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Então o julgamento será para os salvos, para a recompensa, logo após o arrebatamento da igreja. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: quero te ver lá. Quero te ver lá. Segunda pontuação que eu quero trazer sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, é quando será, visto que Paulo estabelece e menciona, será logo após o arrebatamento. Mas quem será o juiz? Quem vai julgar as nossas obras? Olha para mim. O próprio Jesus. A Bíblia diz, João 5:22, que o Senhor entregou, que o Pai entregou ao Filho o poder de julgar todas as coisas. Ele mesmo estará julgando a minha pregação de hoje à noite, o seu culto, o nosso culto, aquilo que fazemos para Ele, será posto diante do Senhor para ser julgado. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Sabe o que isso significa? É o próprio Jesus que vai chegar perto de você e vai colocar a coroa sobre a tua cabeça, te galardoando por aquilo que você fez para Ele na sua obra. Só quem pode dar glória a Deus faça, só quem crê faça. Quem não crê fica calado, porque sem fé fica complicado. Mas se você crê, pode agradecer a Deus com gratidão. Aleluia. Deixa eu agilizar um pouco. Primeira pergunta que eu fiz dentro do contexto é sobre o julgamento: quando será e para quê? A segunda, quem é o juiz? A terceira observação que quero trazer sobre o tribunal de Cristo é sobre a precisão do julgamento. Existe margem de erro? Existe possibilidade de alguém receber mais do que de fato produziu? Não. Por quê? Primeiro, porque Ele é justo na sua essência. Ele é a própria justiça. E vai ter um detalhe que você vai ler comigo, se a sua Bíblia estiver aberta, no texto que lemos inicialmente.
As nossas obras, 1 aos Coríntios capítulo 3, as nossas obras serão postas diante dele, sob a forma de 6 materiais diferentes: ouro, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Tudo que eu fiz para Deus estará sobre a mesa, sob a forma desses 6 materiais. E o Espírito de Deus, que é o fogo da presença de Deus, é quem vai incendiar as nossas obras. O próprio fogo do Espírito, diz o versículo de número 13: o fogo a provará e a revelará e declarará qual delas sobrevive ao teste do fogo. E aí Paulo diz no versículo 14: se alguém edificar uma obra e ela permanecer, o tal receberá galardão. Depois que o fogo do Espírito incendiar, se ela permanecer, haverá galardão. Versículo 15: se ela não permanecer, o tal não receberá galardão. Aí Paulo diz assim, isso aqui é uma das polêmicas da teologia, quando Paulo diz: todavia o tal será salvo como pelo fogo. O que Paulo está dizendo, que salvação e galardão são coisas distintas. Tem gente que será salvo, mas não receberá galardão. Tem gente que será salvo e receberá galardão. Eu quero te lembrar isso: no céu há privilégios para aqueles que, além de salvos, venceram as tentações, suportaram as provações, se submeteram à vontade plena de Deus. Não apenas chegarão lá, mas serão coroados pelo Senhor por causa da sua perseverança. Aleluia! Então observe que o próprio Espírito Santo é quem vai provar se as obras serão galardoadas. Agora, o que representam estas obras? Em ouro ou em palha, em prata ou em feno, em pedras preciosas ou em palha? O que elas significam? Eu disse no início, para quem chegou depois da pregação, que esta noite a palavra será estritamente pastoral. O Espírito Santo me trouxe esta tarde esta palavra para nos confrontar. Por isso que eu perguntei quem entendeu o texto que havia sido lido, porque desde a hora que eu cheguei da escola bíblica eu sentei para ler, para estudar, para bisbilhotar, para folhear a Bíblia, buscar entender, procurar algumas anotações antigas que a caneta já borrou da idade e do tempo, mas no intuito de compreender e trazer para você que há galardão, há coroa, há privilégios, e te dizer que vale a pena esperar a vinda de Jesus. Vale a pena sobreviver às provações. Vale a pena sobreviver às tentações. Vale a pena servir a Cristo nesse mundo que se perdeu, mas a noiva do Cordeiro está aliançada com aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então vamos lá, vamos entender esse texto de Paulo. Paulo diz que as nossas obras serão tipificadas, versículo 12, primeiro em ouro. Na Bíblia Sagrada, o ouro fala da natureza divina. Ouro fala de coisas e atos que procedem de Deus.
O ouro está intimamente relacionado com a natureza de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 3, o profeta diz que o Senhor como ourives se assenta e prova o seu povo. Lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 23 a 25, os amigos de Jó dizem: abre mão do teu ouro e da tua prata, e o Senhor será o teu ouro e o teu tesouro. Quando ele manda Moisés fazer uma arca de madeira de acácia, Êxodo 25, 10, ele também diz a Moisés: depois de pronta, betuma com ouro puro, por dentro e por fora. Já expliquei isso aqui. O ouro ali fala da natureza de Deus, revestindo a madeira, a nossa natureza, para fazer aparecer apenas a natureza, o caráter de Deus nas nossas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então preste atenção, as obras que serão tipificadas em ouro são aquelas que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus. Não foram feitas pelo aplauso, não foram feitas pelo reconhecimento, não foram feitas para receber bajulação e honra terrena. Foram feitas exclusivamente para que Deus seja glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Obras em ouro são aquelas que foram feitas somente para que Deus fosse glorificado. É por isso que no céu vai ter muita surpresa, porque o galardão não vai ser pelo renome, pelo tamanho do ministério, pelo tamanho do departamento que você coordena. O galardão será pela maneira que você viveu no dia a dia, e Deus foi glorificado cada dia através da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Está claro que aqueles que fazem as suas obras em Deus, elas serão apresentadas como ouro, não obras realizadas pela pura e estrita capacidade humana, em comunhão com Deus. Aqueles que desenvolveram seus talentos para Deus, que decidiram que a sua maneira de vestir, de comer, de negociar, de viver, de se relacionar, pessoas que fizeram disso uma meta, ou isto glorifica a Deus ou não me serve, estas são obras que serão tipificadas em ouro. Por quê? Porque eu e você fomos feitos, criados, edificados, salvos e plantados para a glória de Deus. Aquilo que na minha vida e na sua vida não glorifica a Deus não serve para nós. Pergunta ao seu vizinho: a sua vida glorifica a Deus? A sua vida glorifica a Deus? Eu estou lhe chamando para o tribunal de Cristo. Agora você só está diante de um pregador. Agora você só está diante de um pregador. Quando terminar o culto, você levanta e vai embora. E se você não gostar muito da minha pregação, você levanta no meio dela e vai embora. Mas naquele dia nós estaremos diante dos olhos de chamas de fogo, os olhos que tudo veem, os olhos de quem nada se esconde, de quem nada passa desapercebido. Ele é o justo juiz.
Hoje eu canto e a multidão aplaude, eu prego e a multidão reconhece, eu ensino e os aprendizes reconhecem. Mas naquele dia a questão não é se eu fui aplaudido aqui, é se Deus foi glorificado lá. Por isso que ele diz assim: naquele dia muitos chegarão e me dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E eu olharei para eles e lhes direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, fez, mas não foi para a minha glória. Aconteceu, mas não foi para a minha glória. O paralítico foi curado, mas eu não fui glorificado. O pecador ouviu a pregação, mas não foi para a minha glória, foi para a sua vaidade. E Deus deixa, pastor, e Deus opera quando não é para a glória dele. Opera. Paulo diz que importa que o evangelho seja pregado, quer por escândalo ou quer por vanglória, que seja pregado. Mas no dia do tribunal haverá galardão para quem deu a glória a Deus. Então ninguém se engane.